Olá, papai e mamãe. Hoje vamos conversar de um tema muito interessante que dentro dos ambientes familiares costumam acontecer, mas que porque muitas vezes não pensamos nos desdobramentos, não damos a devida atenção. Do que você está falando, Mamaline? Estou falando da comparação entre irmãos. E a comparação, a gente precisa fazer algumas considerações a respeito de comparação, né? Comparação é algo inerente ao ser humano, né? Às vezes é até um mecanismo que a gente utiliza para gerar referências. Por exemplo, eu reparo que a minha irmã tem habilidades manuais e eu não tenho, né? Isso faz com que eu observe que ela tem uma competência numa área que eu não tenho. Isso pode virar um problema? Pode, se não for bem administrado. E você, pai, precisa estar alerta para conseguir, como um bom técnico do time da sua família, saber coordenar os talentos para que eles funcionem bem e não se torne um lugar de diminuição, de baixa autoestima, né, daquela coisa pejorativa, até de eu me sentir tão diminuído a ponto de meu irmão se tornar um rival, porque ele vai se tornar aquela pessoa que prova que eu não sou competente em algo. E aí, vou contar causa da mama. Eu sempre procurei ensinar aos meus filhos de que eles não perdiam porque o irmão tinha algo que eles não tinham, mas que eles eram como um time de futebol. No time de futebol, por mais que o artilheiro seja aquele que aparece, que ganha os louros, que ganha um aplauso, que todo mundo grita o nome dele no estádio, se não houver um bom zagueiro, aquele time vai tomar um monte de gol. Por melhor que seja o artilheiro, se o goleiro for um frangueiro, esse time vai se tornar freguês de todo e qualquer rival. Então, trazendo essa analogia, eu fui construindo um ambiente familiar de que as diferenças eram um somatório. Então, um tem facilidade para prestar atenção em detalhes, o outro não. Eu falava, meu filho, cola no seu irmão que ele vai ajudar você nisso daí. Tá vendo como a gente é um time? Ele é bom nisso, você é bom nisso, você vai ajudar ele no que ele tem dificuldade e ele vai te ajudar no que você tem dificuldade. Tá vendo como juntos vocês vão mais longe? E eu trazia essa dinâmica em outras áreas. Muitas vezes eu utilizava a mim e ao pai, né? Eu falava, tá vendo que a mamãe tem dificuldade nessa área, mas ainda bem que o papai é bom nisso, é bom nisso, é bom nisso. Então, quando a gente se junta, a gente vira um time imbatível. E com essas percepções, né, com essas observações, eu fui diminuindo o impacto das comparações, tirando a conotação negativa e propiciando para que eles conseguissem, inclusive, admirar essas qualidades únicas que os irmãos tinham, que eles não carregavam, mas não fazia deles pessoas piores. A comparação pode se tornar uma ótima oportunidade para que o seu filho desenvolva uma capacidade muito produtiva para o resto da vida dele, que é a autoavaliação. Então, muitas vezes ele pode olhar, por exemplo, um colega na escola que tem um desempenho acadêmico melhor que o dele, e ao invés de você reforçar que ele não tem a competência do colega, né, para que ele se sinta diminuído, você pode falar, meu filho, você tá vendo, ele tem a mesma idade que você. Você tá vendo que ele estuda na mesma escola que você? O que será que ele faz que você ainda não faz para que você atenda esse lugar e chegue até esse lugar que ele chegou? E ajudá-lo a fazer uma autoavaliação para que ele melhore o próprio desempenho. Então, a comparação vai acontecer, fato, mas o que ela vai virar, se ela vai trazer um peso, se ela vai trazer um lugar de segurança, ou se ela vai se tornar um impulsionador para que o seu filho rompa com os seus limites, vai depender dessa sua administração e desse olhar perceptivo para ajudar ele a administrar essas questões de uma melhor forma e não
não se sentir diminuído diante das questões. Então, a intenção desse programa é para você, pai e mãe, que tem dentro de casa aqueles indivíduos bem diferentes, com percepções diferentes, com qualidades diferentes, né? Você possa ajudá-los a entenderem que são indivíduos diferentes, mas que juntos eles podem ir muito mais longe. A força de dois é melhor do que a de um. Espero que essa ferramenta tenha te ajudado e que você consiga transformar o seu ambiente familiar nesse lugar onde todos têm essa mentalidade de time e não de rivalidade.